Tensão superficial e capilaridades são efeitos que envolvem fluidos e que se manifestam muitas vezes de maneiras belíssimas e contraintuitivas. Esses efeitos estão por todas as partes, de uma bolha de sabão até o crescimento das árvores. Olá pessoal, bem-vindo ao Verve Científica. Neste canal eu apresento os princípios das ciências naturais de forma ilustrada e sem matemática. Se você gosta dessa ideia, dê um like agora nesse vídeo, assine o canal e ative também o seu sininho. Quando o pincel está submerso, suas cerdas são soltas, da mesma forma que quando o pincel está seco. Mas quando o pincel é removido da água, a película superficial de água se contrai e une os fios. Isso ocorre porque a superfície da água e, de forma geral, de outros fluidos em repouso se comportam quase como se fosse uma membrana esticada sob tensão. Por exemplo, uma gota d'água no final de uma torneira pingando, ou repousando sobre uma folha, ou suspensa por um fio, assume uma forma quase esférica, como se fosse um pequeno balão cheio d'água. Pequenos objetos metálicos, como uma agulha de aço ou uma lâmina de barbear, podem flutuar na superfície da água, como se violasse o princípio de Arquimedes, já que são mais densos do que a água. Pequenos insetos conseguem se apoiar e se mover sobre a superfície da água, que nesse caso se deforma como se fosse uma cama elástica, mas sem permitir que as patas do inseto a permeiem. A superfície de um líquido age como se estivesse sob tensão, e de fato está. E essa tensão que age ao longo da superfície surge das forças de atração entre as moléculas e recebe o nome de tensão superficial. Essa propriedade está relacionada à tendência da superfície de líquidos de encolherem até que a sua área superficial seja a menor possível. Mais especificamente, a tensão superficial é definida como a força por unidade de comprimento. Note que isso é diferente da pressão, que é força por unidade de área. Na tensão superficial, a força atua perpendicularmente a qualquer linha em uma superfície líquida, tendendo a recolher a superfície fechada. Uma forma de medir essa tensão é usando um aparato como esse. Uma pequena grade onde um fino bastão metálico é apoiado. Ao submergir esse aparato em água com sabão, por exemplo, obtemos uma fina película de água dos dois lados do bastão. Ao romper a película, um dos lados do sistema sai do equilíbrio e a tensão superficial, que continua a existir do lado oposto, age puxando o bastão para a esquerda. Não é difícil medir a força que equilibra essa tensão no bastão. E uma vez feito isso, veremos que ela é proporcional à tensão superficial. Em geral, os sistemas físicos tendem para configurações de energia mínima. E não é difícil mostrar que para que a energia de uma dada gota seja mínima, a gota deve ter a menor área superficial possível para um determinado volume. E isso vai acontecer justamente para a forma esférica, que é a forma geométrica que garante a maior área superficial para um dado volume. E esta é a razão pela qual pequenas gotas de orvalho sempre são esféricas. Gotas maiores de água podem ser distorcidas pela força da gravidade da Terra. Quanto maiores elas são, mais a gravidade as achata. Assim, a superfície de um líquido se comporta como se fosse elástica, resistindo à tendência de aumentar sua área. Por exemplo, se uma gota de orvalho é distorcida em um elipsoide, por exemplo, ela retorna rapidamente à sua forma esférica original. Essa tendência da gota de minimizar a sua área e, consequentemente, a sua energia superficial pode ser ilustrada com esse experimento. Aqui, os cientistas usaram uma superfície superhidrofóbica e conseguiram cortar uma gota de água. Observe que à medida que a gota vai sendo dividida, sua forma vai se moldando de maneira a diminuir a área superficial de cada uma das partes. Uma manifestação belíssima da tensão superficial é o efeito Marangoni, ilustrado aqui nesse experimento. Uma fina camada de partículas, nesse caso pimenta moída, é espalhada sobre a superfície estática da água pura. Assim como a superfície da água, as partículas permanecem imóveis. Mas, se nós pingarmos uma gota de detergente, todas as partículas vão se afastar rapidamente do centro para a borda do recipiente. Isso acontece devido à redução abrupta da tensão superficial da água na região central, pelo detergente, que é um tensoativo, ou seja, uma substância utilizada justamente para reduzir a tensão superficial de um líquido.
E a movimentação repentina das partículas para longe da região de baixa tensão se deve simplesmente à diferença de tensões superficiais criadas pelo detergente. A tensão superficial é causada por forças intermoleculares. Devido à ação dessas forças, uma molécula qualquer no interior do líquido é puxada igualmente em todas as direções por moléculas vizinhas, resultando em uma força resultante nula. Agora, as moléculas na superfície não têm as mesmas moléculas vizinhas por todos os lados. Não há nenhuma tração para cima. Logo, elas são puxadas para o interior do líquido. Isso cria uma pressão interna e força a superfície do líquido a se contrair até a sua área mínima. Do ponto de vista energético, uma molécula em contato com uma vizinha está em um estado de energia mais baixo do que se ela estivesse sozinha. Colocando de outra forma, as moléculas internas têm todas as moléculas vizinhas que uma dada molécula poderia ter, mas as moléculas da superfície não têm moléculas vizinhas na parte superior e, portanto, têm uma energia mais alta. Para que o líquido minimize o seu estado de energia, o número de moléculas da superfície que tem energia mais alta deve ser minimizado. O número minimizado de moléculas da superfície resulta então em uma área de superfície mínima. A tensão superficial desempenha um papel em outro fenômeno interessante, a ação capilar, ou simplesmente capilaridade. A capilaridade é um processo no qual um líquido flui para cima em espaços estreitos contra a gravidade e sem a ajuda de nenhuma força externa. Esse fenômeno espontâneo é o resultado de forças de ação intermolecular intensas que as moléculas no estado líquido experimentam. Essas forças podem ser coesivas ou adesivas. As forças coesivas são aquelas que atuam entre as moléculas semelhantes, por exemplo, as moléculas de água em uma gota. São essas forças as responsáveis pela tensão superficial. Já as forças adesivas são aquelas que atuam entre moléculas diferentes, como ocorre com as moléculas de água e as paredes de um tubo de vidro, por exemplo. Estas forças normalmente são mais fortes do que as forças coesivas e, juntamente com a tensão superficial, levam à formação do menisco, que é a curvatura da superfície de um líquido em contato com a parede de seu recipiente. O equilíbrio entre a coesão do líquido e a sua adesão ao recipiente é o que determina o grau de umedecimento ou molhabilidade da superfície sólida do recipiente. Isso pode ser aferido pela medida do ângulo de contato e pela análise da forma do menisco. Quando a coesão domina, ou seja, a energia de coesão é bem maior que a energia de adesão, a molhabilidade é baixa e o menisco é convexo em uma parede vertical, como ocorre para o mercúrio em um recipiente de vidro. Agora, por outro lado, quando a adesão domina, a molhabilidade é alta e o menisco é côncavo, como que ocorre na água em um copo. Assim, a água sobe em um tubo de vidro, enquanto que o mercúrio desce. O quanto o líquido vai subir ou descer na coluna vai depender da tensão superficial do líquido. Saber a natureza do líquido não é suficiente para determinar se a capilaridade vai ocorrer. É preciso conhecer também a composição química do tubo. Esses dois, juntamente com a área de contato ou o diâmetro do tubo, constituem as variáveis-chave do processo. Assim, quando um tubo fino de vidro é mergulhado na água, a adesão entre o vidro e a água faz com que uma fina película de água seja desenhada sobre a superfície interna e externa do tubo. Neste caso, as moléculas adjacentes ao tubo vão gradualmente se aderindo a ele e, com isso, elevando a água. Esse processo vai acontecer até que a força adesiva seja equilibrada pelo peso da água levantada. Quanto mais estreito for o tubo, menor será o peso da água nele e mais elevado será o nível que a água vai alcançar. Podemos encontrar os efeitos da capilaridade por toda a parte. Toalhas de papel absorvem líquido por ação capilar, permitindo que um fluido seja transferido de uma superfície para a toalha. A tinta flui para as pontas das canetas tinteiro a partir do cartucho no interior da caneta por meio da ação capilar. Da mesma forma, o óleo penetra em um pavio de uma lamparina e sobe até a chama. Isso também é o que acontece com o torrão de açúcar, que se molha completamente
mesmo se somente uma pequena região do torrão estiver em contato com o líquido. Uma aplicação prática é o sifão de ação capilar. Em vez de usar um tubo oco, como a maioria dos sifões usam, esse dispositivo considera um pedaço de cordão feito de um material fibroso, como algodão ou papel toalha. Com isso, é possível transferir o líquido de um recipiente para outro usando apenas a capilaridade. Na fisiologia, a ação capilar é essencial para a drenagem de fluido lacrimal que é produzido continuamente e expelido pelos dutos lacrimais. A ação capilar é observada na cromatografia de camada delgada, na qual um solvente se desloca verticalmente para cima na placa por meio da ação capilar. Neste caso, os poros são lacunas entre as fibras da camada delgada. Finalmente, a ação capilar é essencial para o crescimento das plantas. É ela que traz a água para as raízes das plantas e carrega a seiva para os galhos e as folhas que estão no alto das árvores. Bem, é isso. Espero que tenha gostado dessa explicação. Se sim, dá um like agora nesse vídeo e ajude o YouTube a disseminar esse conteúdo. E assine também o canal. Basta clicar nessa bola aqui no meio da tela. Tenha Verde Científica. Um abraço e até a próxima.